Olá, aluno do primeiro ano. Estamos começando mais um PET. Vamos começar o PET volume 4. Vamos começar a semana 1. Então, nesse PET nós vamos ver impulso e quantidade de movimento. Então, a primeira questão aí é uma questão do ITA. E apesar de muita gente se assustar com a questão do ITA, a questão do ITA eles costumam ser inteligentes, vamos dizer assim. Elas são bem simples e dedutíveis, só que assim, você tem que pensar, sempre ele vai te dar alguma coisa assim mais prática. E ele fala aqui, ó, um automóvel para quase que instantaneamente ao bater frontalmente numa árvore. A proteção oferecida pelo airbag, comparativamente ao carro que dele não dispõe, advém do fato de que a transferência para o carro de parte do momento do motorista se dá em condição de momento é a mesma coisa que quantidade de movimento. O que acontece, gente? A parada é muito brusca, então o tempo gasto é muito pequeno. A gente sabe aí, ele falou em momento. Momento é quantidade de movimento, massa vezes velocidade. A massa não muda, a massa continua a mesma. Só que essa velocidade, ela passa conforme a velocidade que estiver o veículo, do valor para zero. Então, de qualquer forma, é uma variação muito grande. E a gente sabe que impulso é variação da quantidade de movimento, mas impulso também é força vezes intervalo de tempo. Como o intervalo de tempo, isso aqui acaba sendo grande, essa quantidade de movimento, porque você pega lá a massa de um automóvel de pequeno, de 1.000 kg aí, com uma velocidade de, sei lá, 72 km por hora, que equivale a 20 metros por segundo, dá 20.000 newtons vezes segundo, ou quilograma vezes metro por segundo. Então, isso num espaço de tempo muito pequeno, quer dizer que a força é uma força muito grande que é feita. O que o airbag faz? O airbag, ele retarda um pouco. Ah, mas são milésimos de segundos, são frações de segundo. São frações de segundos, mas de qualquer forma, o que acontece? Você aumenta em parte esse tempo. E você aumentando o tempo, você diminui a força com que a força desse impacto. Então, isso como é tudo muito rápido, esse tempinho a mais que o airbag te dá, ele diminui bastante essa força. Então, no caso, a resposta vai ser uma menor força em maior período de tempo, é o que está aí na letra A. Na 2, ele fala aí uma questão da PUC de São Paulo. O gráfico representa a força resultante sobre um carrinho de supermercado de massa total 40 kg, inicialmente em repouso. A intensidade da força constante que produz o mesmo impulso que a força representada no gráfico durante o intervalo de tempo de 0 a 25 segundos é em newtons igual. Então, ele quer o valor da força. Veja bem, de 0 a 25 segundos. Ele me deu aqui 40 kg, a massa do carrinho estava em repouso. Então, isso dá a condição de eu calcular a quantidade de movimento dele inicial. Se ele estava em repouso, é zero. Mas, como ele quer força, eu vou pensar primeiro nessa fórmula aqui, ó. Em impulso é força vezes variação de tempo. Por que que eu vou pensar aqui? Quando eu multiplico duas grandezas e eu tenho um gráfico que essas duas grandezas correspondem aos eixos,
Isso quer dizer que a área desse gráfico me dá essa grandeza. Então, eu vou conseguir esse impulso através da área desse trapézio. Então, vamos lembrar lá a área do trapézio. A área do trapézio é base maior mais base menor, dividido por base maior 25, base menor 10, dividido por 2 vezes a altura aqui, 30. Aí a gente vai fazer 25 mais 10, dividido por 2 vezes 30, seria 35 vezes 15. A gente vai encontrar aqui 525 newton vezes segundo. Aí você pode falar assim, ô Dorothy, eu não vou, e se eu não lembrar da área do trapézio? É simples, calcula 3 áreas e soma. Calcula a área do triângulo, né? 10 vezes 30 dividido por 2, você acha 150. Calcula a área do retângulo, 10 vezes 30, você acha 300. E calcula a área do outro triângulo. 20 para 25 é 5, vezes 30 dividido por 2, você acha 75. Somando as 3 áreas, você vai achar os mesmos 525, sem ter que arriscar, às vezes não saber a fórmula. Mas vamos continuar aí. Eu tenho agora o impulso e tenho ΔT, é só calcular a força. Então, aqui, ó, eu vou usar a fórmula, vou substituir o impulso por 525 e o ΔT por 25. E vou passar o 25 dividindo o 525, o que vai me dar 21 newtons. Então, a resposta aí é letra E, 21. Na 3, é uma questão da PUC de Campinas. Em um esforço rápido e súbito, como um saque no tênis, uma pessoa normal pode ter o pulso elevado de 70 a 100 batimentos por minuto. Para um atleta, pode-se elevar de 60 a 120 batimentos por minuto, como mostra o gráfico a seguir. Aí dá o gráfico aqui dos batimentos por minuto e os segundos. O contato da bola de tênis de 100 gramas, então vamos tirar aqui esse dado, a massa da bola de tênis é 100 gramas, e eu já posso passar isso para quilograma, 0,1 quilograma, com a raquete no momento do saque, dura cerca de 10 a menos 2 segundos. Então, o ΔT aqui é 10 a menos 2 segundos, é um centésimo de segundo. Depois disso, a bola inicialmente com velocidade nula, bom, se a velocidade da bola inicialmente era nula, quer dizer que a velocidade inicial é zero, adquire velocidade de 30 metros por segundo. Então, a velocidade final, 30 metros por segundo. O módulo da força média exercida pela raquete, ele quer o módulo da força, sobre a bola durante o contato em newtons é igual a... Bom, então eu sei o quê? Que impulso é força vezes ΔT. Mas eu não tenho a força, eu estou procurando, o ΔT eu tenho, mas eu não tenho impulso. Mas impulso também é variação da quantidade de movimento, quer dizer, quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Quantidade de movimento eu calculo massa vezes velocidade. Como a velocidade inicial é zero, a quantidade de movimento inicial é zero. Então, eu fico que força vezes tempo vai ser igual a massa vezes velocidade final. Então, aí, substituindo os dados, vamos passar aqui para baixo, eu vou ficar que força vezes 10 a menos 2 é igual a 0,1 vezes 30. 0,1 vezes 30 é 3, então a força vai ser 3 dividido por 10 a menos 2, porque eu vou passar o 10 a menos 2 dividindo. Só que dividir a potência, para mim tirar esse menos 2, é só passar para cima com o expoente positivo. Então, vai ficar 3 vezes 10 ao quadrado, que corresponde a 300, alternativa D. E a 4 é uma da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Fala, uma corrida de 100 metros rasos inicia com um disparo.
Um atleta de 85 kg, vamos tirar a massa do atleta aqui, 85 kg, parte do repouso, então a velocidade inicial dele é 0, e alcança em 2 segundos, então ΔT, 2 segundos, uma velocidade de módulo constante e igual a 2,2 metros por segundo, velocidade final 2,2 metros por segundo. O módulo do impulso médio que o atleta recebe nesses 2 segundos do Sistema Internacional então ele quer o impulso médio, quanto que é? Então, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Eu tenho velocidade inicial, velocidade final e tenho massa. Eu não vou precisar nem usar esse tempo aí. A variação da quantidade de movimento, é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. A quantidade de movimento inicial é 0, porque a velocidade inicial é 0. Então, eu vou ter que o impulso aí vai ser a massa vezes a velocidade final, que vai ser 85 vezes 2,2. 85 vezes 2 é 170. Então, 1 vezes 0,2, 17. 170 mais 17, 187, letra D. Então, é isso. Com isso, a gente conclui a primeira semana do volume 4 do PET. Até mais!